Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvo ao Criador por poder deixar aqui mais um vídeo, né? Louvo a Ele e que essa palavra maravilhosa, encontre morada, seja edificante na vida de todos, assim como foi edificante quando eu a entendi, né? E tem sido a cada tempo, né? A cada tempo que meditamos na palavra do Senhor, nos evangelhos do apóstolo Paulo, a confiança ela só aumenta, né? E é uma palavra que vai ser referente à ceia, que está muito ligado à comunhão, né? E vou procurar explorar aqui. Se o vídeo cair, eu vou fazer outros seguidos e vocês continuem assistindo, porque é algo que prende as pessoas enumerados, né? Em conceitos religiosos, e as pessoas precisam ser convencidas, mas quem convence é a palavra, é o Espírito Santo, mas através da leitura da palavra, da perseverança, né? Então que o Senhor opere de forma grandiosa como tem operado, e que todos tenham o discernimento, sejam ministrados e sejam convencidos pelo teu Espírito, Senhor da glória. É um assunto muito sério, referente a algo que prende muitas pessoas no engano, numa falsa comunhão, que o Senhor venha trazer o teu povo, todo aquele que vier ter encontro, através da exposição da tua palavra, que sejam orientados de forma correta, porque é conhecendo a verdade que somos libertos. E louvo ao Senhor por inúmeros irmãos que estão propagando a verdade a esse mundo afora, Pai amado. Que o Senhor os fortaleça na tua graça e no teu amor, em nome de Yeshua. Amém. Então hoje, gente, vamos falar de ceia, Páscoa, comunhão. É tudo uma coisa só, tá? E para iniciar, eu vou ler aqui. Primeiramente, eu quero dizer que a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. É a Bíblia NVI, uma Bíblia maravilhosa. Hoje, para quem quer levar o conhecimento da palavra do Senhor, no entendimento pelo Espírito, né, do Evangelho da Graça, é aconselhável que procure uma Bíblia de confiança, né, com uma tradução fácil, né, a NVI tem uma tradução muito clara e é uma Bíblia de confiança mesmo, tá? Eu vou ler Lucas 22, e se você, né, porque os evangelhos, eles se confirmam, né, ó. Eu vou ler Lucas 22, mais Marcos 14 e... Deixa eu só dar uma conferida aqui. Mateus 26, acredito que é isso mesmo, ó. Mateus 26, isso. A partir do versos 17, também vai falar. Só que Lucas ele é muito detalhista, né? Então eu vou ler aqui do versos 1 Eu vou ler do versos 1 que fala a respeito da ceia, até o 22, que diz: Finalmente, olha só, chegou o dia dos pães sem fermento, que aqui é a ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição. Preste bem atenção nessas palavras. A refeição da Páscoa. Vou parando, né? E falando a respeito. A refeição da Páscoa era um costume judaico, antecedendo, claro, né, o sacrifício de um cordeiro em expiação pela expiação do pecado do povo. E você pode confirmar isso em Levítico, né?
Levítico e Êxodo, né? Fala a respeito de todo o cerimonial, tudo que era feito, né? Até que fizesse o sacrifício do cordeiro sem mancha, sem pecado, que hoje nós já sabemos que era uma representação de Yeshua, do filho. E aqui é o filho que vai ser sacrificado. Então é um costume do povo judeu antes de Yeshua. E ele sendo, né, da tribo de Judá, ele sendo o leão da tribo de Judá, ele sendo o cordeiro pascual, era correto que se cumprisse isso também com ele ali, né? E para ficar ainda mais claro, hoje existe ainda essa tradição em meio ao povo que vive em Israel, porque é um povo que estão ainda na expectativa da vinda daquele que os seus antecedentes, vamos dizer assim, não os que estavam ali, não que eles sejam antecedentes daqueles que estavam com Yeshua, não, mas são, né, descendentes dos que rejeitaram, né, dos fariseus, dos saduceus, né. Então esse povo que hoje vive em Israel mantém as tradições judaicas, né. Então eles se reúnem para um jantar, eles se abstêm, né, de comer por 7 dias pão sem fermento. E aí no dia eles se reúnem, né, para comer pão, vinho, raiz amargas, e uma pasta também que vai, né, que mistura aí na massa, e a água salgada. E cada ínter dessa refeição, para esses povo que mantém essas tradições em Israel. E por que eu tô falando assim? Esse povo que mantém as tradições em Israel. Porque se você for ler aqui em Lucas, Mateus e Marcos, você não vai ver especificando o tipo de alimento, só a refeição, só a comida, né? Mas não fala, não relata o que eles estavam comendo. Mas lá em Levítico, né, vai se relatar, vai falar a respeito, né, de como que era essa refeição. Então, o pão representava o pão sem fermento. O zeroá, que é um pedaço de osso com carne, simboliza o sacrifício, né? Mas esse osso tostado, o osso que tostado, né, simboliza, porque eles ainda fazem, o sacrifício. Morá é uma raiz amarga que representa o tempo de escravidão, né, do povo. A charosset é uma pasta que se mistura à massa, né? E a água salgada simboliza as lágrimas derramadas pelo povo. O beitzá é um ovo cozido, simboliza a esperança pela recuperação do Templo de Salomão. Olha só, o ovo simboliza a esperança pela recuperação do Templo de Salomão, ou seja, tudo contrário ao Evangelho da Graça, tudo contrário à palavra. Mas eu não vou entrar nesse contexto, porque esse já é um povo que todos os cristãos têm conhecimento de que eles vivem contrário, né, ao Evangelho, eles não aceitam. Mas em relação à ceia que é oferecida hoje em meio ao cristianismo, né, e também tem a hóstia, que também é uma representação do corpo, do sangue de Yeshua. Isso está de acordo? Essa é a questão, né? Então, vou continuar lendo. Onde queres que a preparemos? Perguntou eles.
Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Siga-o até a casa que ele entrar e diga ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Aqui o Senhor, nada do que ele diga não tem um sentido espiritual. Tudo que ele diz tem tem um sentido espiritual. Aqui a casa que ele entrar e diga ao dono da casa, o mestre pergunta. Yeshua é educado, né? E aí vai encontrar outras palavras que fala: Eis que estou à porta e bato, né? Então, a porta do nosso coração, nós somos o templo, a casa, a morada. Então, não é à toa que ele dá aqui, faz aqui essa leitura, né? Vou ler novamente. Versos 10. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Siga-no até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, do qual podereis comer a Páscoa com os meus discípulos? E mais para frente vocês vão entender porque da relação que eu relacionei aqui com nós, né? Com a gente, com o cristão que já está consciente que é templo, que é morada, como está em 1 Coríntios capítulo 6, 9, que, que somos a morada de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Se alguém destruir o templo, que são vocês, Deus o destruirá? Ou seja, é algo muito profundo e que cabe ser relacionado com essa palavra. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior. Uma ampla sala no lugar superior. É a condição de quem está em Yeshua, quem recebeu o Evangelho da Graça, quem foi renovado, está em uma condição superior por conta do entendimento, da aceitação e não rejeição ou relutância ao Evangelho da Graça, né? Toda mobilidade, não, desculpa gente, toda mobília, toda mobiliada, faço ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. E aqui, né, eu coloquei a questão do templo, da morada, nós, e fica também a evidência, né, do caminho passo a passo do Cordeiro. Porque existiu sim a necessidade de fazer uma tenda e da propiciação, né, onde o sacerdote entrava, fazia a oração pelo povo, fazia o sacrifício pelo povo. Então aqui ele está dando passo a passo dele, né? Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Preste bem atenção. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Percebe? Antes de sofrer. E se você for bem assim atento, quando o Senhor ele aparece ali, né, a João Batista, ele historicamente fala que ele faltava 40 dias para fazer 30 anos, né? E muitos falam assim, né? Existe o tempo perdido de Yeshua, que é dos 12
aos 30, ao momento que ele surgiu ali para João Batista. É claro que existe outros escritos, né? Existe a Bíblia etíope, então existe a possibilidade de crermos, através de busca, de conhecimento, de que esse tempo que a Bíblia não descreve, do Yeshua aos 12, aos 30 anos, ela pode ser que exista, pode ser que foi ocultado a nós, pode ser. Mas eu me apego àquilo que eu tenho em mãos, né? Aquilo que se refere ao Evangelho, a partir de Atos. Porque eu entendo, até eu creio que é permissão do Senhor, eu entendo que é o crucial para nós, é o que precisamos ter, né? A partir de Atos, ou seja, a partir dos evangelhos mesmo, né? Quando ele se apresenta, quando ele discipula os 12, quando ele está ali falando coisas grandiosas, que só depois com a mente espiritual é que homens como Pedro, vou falar dele aqui depois, pôde entender todo esse propósito, né, do Pai no Filho, tudo que fora dito através do Filho, que é preciosíssimo. Então, o Evangelho, o Evangelho da Graça, o Espírito Santo, nos possibilita isso. Entender que é suficiente para nós, né? Mas isso não nos impede de analisarmos, e estudarmos e buscarmos outras fontes que falam a respeito desse tempo que a Bíblia não descreve, né? E por que eu estou falando isso? Porque poderia ter outros relatos desses jantares, né? Poderia ter, mas por que não tinha? Eu entendo exatamente pelo o que eu acabei de ler aqui, ó. O versos 15. E lhes disse, desejei. E ele discipulou por 3 anos e meio, ó. E está antecedendo o sacrifício dele. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Antes de sofrer. Então isso dá a entender, com uma mente liberta, que essa foi a única Páscoa que ele fez juntamente com eles. Por quê? Porque estava antecedendo o seu sacrifício. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças, disse, tomem isto e partilhem um com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Veja, gente, como isso é seríssimo, né? Ele está aqui falando, ó, pois eu lhes digo que não beberei outra vez. Está falando dele, né? Que ele não beberá outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí pode ficar a pergunta, tudo bem, ele não beberia, mas nós não podemos beber? Veremos. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Aqui está a resposta. Este é o meu, está falando do pão, o pão sem fermento. Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. E sabemos que já foi dado. Ele foi sacrificado, né? Façam isto em memória de mim. É para fazer em memória dele, do que está representando tudo aquilo ali. Aquela ceia, aquela reunião. Representa o quê? Representa ele. Por isso que não tem outros relatos de que isso eles faziam anualmente, como os que vivem em Israel fazem, mas porque negam o filho, estão à espera deles. Esses que o negam têm mais zelo. A palavra diz que as trevas têm mais zelo do que os filhos da luz. E de fato é verdade, porque eles negam o Salvador da Glória. Negam o Evangelho, não aceitam os Evangelhos. Não aceitam.
E eles se reúnem, fazem a ceia, comem as ervas amargas, o pão sem fermento, faz tudo que o povo judeu, o povo verdadeiro judeu fazia, eles fazem. Na esperança, expectativa de que terá um sacrifício, virá o filho, terá um novo templo, isso é comprovado. Já estão, né, preparando, já prepararam até os utensílios sagrados do templo. O templo não se levantou porque existe aí uma questão política, né, envolvida, porque o povo, um povo que é conhecedor de verdades, o povo ali palestino, né, não permite. Questão também de territórios, né, de guerra, de querer conquistar territórios e tudo. Tem uma mesquita ali que representa para eles, né? Eles têm como representação do profeta Maomé, é um monte de coisas, né? Enfim, mas o foco aqui que eu quero trazer e essa ceia celebrada nos templos? O qual danosa ela é? Aqui, né, eu peço ao Pai que dê a compreensão a vocês. Vou ler novamente. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Já foi dado, gente. Toda vez que você se reúne no templo e você vai tomar o vinho, você vai comer o pãozinho, você está oferecendo esse corpo repetidas vezes. O povo inconsciente, porque o povo não entende, né? Mas quem lê Bíblia, quem tem o Espírito da verdade, não se submete a isso. É um engano terrível de conceitos desde lá de trás. Não é à toa os inumerados números de templos religiosos. Tem o seu lado positivo? Tem. O acesso à palavra do Senhor. Esse é o único lado positivo. Até que as pessoas sejam libertas. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Por que eu li esse verso aqui último? Porque ali Yeshua está preparando a ceia, o jantar, para ter comunhão com seus discípulos. Mas ele faz questão de colocar essa questão de Judas, e hoje eu entendo, louvado seja o Senhor Yeshua, ô glória. Glórias, glórias, né? Glórias a Yahvé Todo-Poderoso. Ele coloca a questão de Judas, e aí depois, no versos 34, ele coloca a questão de Pedro, que fala, depois vocês conferem para não ficar muito estendido o vídeo, e eu preciso ler outras palavras, né? No verso 34, Jesus ele diz: Eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você negará que me conhece. E Pedro aqui, eu entendo, é porque não tem como, a minha ferramentinha aqui está muito, né, contra, vamos dizer assim, o tempo. Mas, irmãos, o Senhor coloca a questão de Pedro, a questão de Judas em relação à traição, Pedro, a negação a ele, porque esse povo não tinha, no caso de Pedro, né, não tinha o espírito da verdade, não era o Pedro de Atos 2, que por falar tudo, movido pelo Espírito Santo, a consciência renovada e iluminada, porque o conselheiro que viria faria eles lembrar e nos faz lembrar de tudo aquilo que foi ouvido, né? Tudo que eles tinham ouvido de Yeshua, eles já lembravam, eles já estavam com a mente totalmente transformada, elevada, para entender. Então eles colocam para aquele povo, quase 5.000 pessoas se convertem. Não é o mesmo Pedro de Atos 2. Aqui é o Pedro de uma comunhão. Pedro estava em comunhão com Yeshua. Yeshua coloca essas duas questões e tem muito a ver em relação à ceia. Por quê? Porque que ele está falando, entre tanto entendimento,
Mas ele está falando o seguinte: vocês, com as minhas palavras, com o meu entendimento, vocês estão em comunhão comigo. Me alegro. Porque a comunhão de Yeshua é em espírito. Espírito e em verdade. É a única comunhão que existe no meio cristão. Não existe outra. Essa comunhão de pessoas falhas, cheias de tantas coisas relativas da vida humana, que estão ali, se reúnem para tomar o vinho, para comer o pão, com uma mente totalmente voltada às coisas mundanas, contrárias ao espírito, fortalecendo a carne, enfraquecendo o espírito. As pessoas comem, bebem, mas para elas não representa nada. Porque elas não estão tendo a comunhão verdadeira, entende? E aí vocês vão ver. Eu vou ler aqui Filipenses 4, a partir do 2. Olha só. Presta atenção. Eu vou ler aqui para vocês do 2 ao 9. Aqui está falando de comunhão. O que é comunhão? Né? O que eu rogo a Evodia e também a Sitique é que vivam em harmonia. A primeira palavra aqui, ó. Em harmonia. No Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, a causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças. O que é ação de graça, gente? O que representa aí na mente de vocês? O que vem na mente de vocês? Essa palavra que é muito dita na época do Natal. Ação de graças. Aqui está a verdadeira ceia para nós depois do Yeshua ressuscitado. A ceia é essa daqui, ó. Como ela deve ser feita, ó. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham-a em prática. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E a Deus da paz estará. E o Deus da paz estará com vocês. Comunhão é isso aqui. Se você está num ambiente com mais de 30 pessoas, ceando, sem consciência do que representa a ceia, e aí fica aquela questão da resposta, né? É para nós fazermos? Não desse jeito que é feito. Tomando vinho, comendo pão, pedindo não, compreendendo o que está antecedendo, como Yeshua diz, lá em Lucas, né? Eu li Lucas 22, como Yeshua fala,
que antes dele sofrer, você, inconscientemente, é claro que, né, eu não posso aqui afirmar que quem lidera essas coisas tem consciência disso. Isso é abominável, né? Mas inconscientemente, a maioria, as pessoas que são guiadas, estão de modo repetitivo oferecendo o cordeiro. E o que diz Hebreus? Olha aqui o que diz Hebreus 8, ó. 8 não, 9, a partir do versos 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes. A semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Uma única vez. Mas entendam isso. Medita em todos os evangelhos que falam a respeito da ceia, que é Lucas 14, não, Lucas 22, que eu li, Lucas 22, Marcos 14 e, que eu li, né, Mateus 26. Você vai ver, né, a fala de Yeshua, ela é bem clara. Ele fala lá em, que eu li, ó, em Lucas 22, versos 15. E lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Lendo Hebreus 9, se confirma, sofreu aqui, ó. Se assim fosse, Cristo, ó, Hebreus 9, versos 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma única vez por todos, por todas, uma única vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Mas e aí? O ato de cear do modo como fazem, estão desejando esse sofrimento repetidas vezes. Por que não compreende? Isso é muito sério, gente. Não faz sentido esse aglomerado de pessoas reunidas. Parece mais, desculpa, né? Mas parece mais... eu não vou nem colocar aqui porque pode dar, né? O YouTube pode não aceitar, né? Mas é complicado, porque as pessoas não são renovadas, não são libertas, né? Olha só o que diz aqui, o que estão fazendo, né? Antes, quero dizer algo seríssimo.